Olá pessoal, então essa é a segunda parte do vídeo sobre o URI. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as diferentes formas de problema, tá ok? Então eu separei alguns problemas aqui, vou começar pelo 1564. Vamos lá buscar, esse eu já resolvi, tá? Mas é só para ilustrar o que acontece. Então eu vou clicar aqui no problema. Puxa, não tem aqui a minha resolução. Deixa eu ver aqui. C9. Não, não traz aqui. Bom, mas vamos lá então. Eu faço aqui. Deixa eu pensar. Tem que ter uma opção de encontrar as minhas submissões. Talvez. Fórum, problemas, submissões. Eu consigo ver aqui todas. Consigo abrir as que eu já fiz, né? Fiz recentemente. Fiz alguns testes também. Então é o seguinte: qual que é a diferença desse para aquele outro? Aquele outro tinha um único número, certo? Então ele falava assim: você faz a leitura de um número, enquanto você tem. Depois você faz o que tem que ser feito. Nesse caso, esse problema, a entrada contém vários casos de teste e termina com EOF. O que significa terminar com EOF? Significa que EOF é End of File, ou seja, fim do arquivo. Então, o programa ele tem que ir lendo, e ele não sabe quantas vezes ele vai lendo, então ele tem que ler, depois ele tem que ler de novo, depois ele tem que ler de novo, e ele vai ficar lendo várias vezes até chegar no fim do arquivo. Então, existe uma forma específica de fazer esse tipo de programa, tá? Então, é o programa 1564, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, 1564 vai ter copy accepted, tá aqui minha submissão, certo? Eu vou até maximizar um pouco aqui, aumentar um pouquinho o código fonte. Então, como que eu faço quando ele tem um EOF? Eu preciso fazer um comando de repetição, porque aí eu vou usar um comando de repetição no qual eu não sei a quantidade de vezes que eu vou repetir, então é um while não determinada, certo? Senão seria um for, que daí seria determinado. E aí eu faço o scanf dentro do while. E eu faço esse scanf e eu testo se ele é diferente de EOF. Então, enquanto o scanf for diferente de EOF, eu vou ler o número que eu desejo. Então, esse é uma das formas de executar esse programa. Então, como sugestão, eu coloco que vocês tentem executar o programa 1564, tá? Tá aqui o número do programa, ó, 1564, ele é bem fácil, tá? Mas ele vai demandar o uso de um comando while. E aí o while vai ser para fazer a leitura dos dados, então ele lê um inteiro. Então a todo momento ele lê um inteiro, depois ele lê o próximo. A grande questão é que nós não sabemos a quantidade de inteiros que vão ser lidos. Então, como eu não sei quantos inteiros eu preciso ler, eu tenho que ler isso dentro de um while, de um laço de repetição, e depois dentro eu faço o que tem que ser feito. Mas aí a lógica do programa tanto faz, né? Depende do que eu quero resolver, tá bom? Então, esse é uma forma. A gente tem também o 2670. Vamos abrir ele aqui, que ele é um segundo tipo de 2670. Opa, deixa eu ajustar aqui, 2670. Esse aqui é um segundo tipo de problema. Por quê? Porque ele já define, ele define quantos valores devem ser lidos. Então eu tenho um número fixo de leituras, tá? E ele vai dizer assim, a entrada consiste em 3 números. Ele define aqui A1, A2 e A3. E ele diz quais são os tamanhos de A1, A2 e A3, né? Que é menor ou igual a 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1000, ok? Então cabe no inteiro, né? Se vocês lembrarem. E aí, e tá cada um numa linha, certo? Então ele vai dizer que está cada um numa linha. Então eu vou ler a primeira linha, depois eu vou ler a segunda linha, depois eu vou ler a terceira linha, ok? E aí como que eu faço isso? Vamos abrir aqui então, colocando no programa mesmo, 2260. Deixa eu abrir aqui, 2260. 2660, desculpa, coloquei errado aqui, 2660, vamos ver. Nesse caso, ó, como que eu estou fazendo? Eu faço o scanf fixo, tá? Então ele vai ter, veja que ele tem várias execuções, mas cada execução tem três valores. Então eu só preciso ler 3 valores. No caso aqui são 3 valores inteiros. Então o que eu estou fazendo? Eu tenho 3 scanfs, lendo cada um dos valores
da forma como ele colocou. Okay? Então eu tenho %d, 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 leio os três valores, aí eu fiz as contas que ele pediu e fiz o cálculo para determinar a resposta daquele programa. Okay? Então, veja que no primeiro caso nós tínhamos uma condição que era o fim do arquivo, então eu ia lendo, então eu tinha que fazer um while, tá? um laço de repetição. Nesse segundo caso, eu não preciso fazer esse laço de repetição, porque eu vou fazer o scanf, ok? E aí eu vou fazer o scanf fixo, a quantidade de vezes lendo a partir dos dados que ele colocou aqui. Beleza? Bom, o terceiro tipo é quando ele fala quantos casos de teste ele tem. Ok? Então ele vai definir, o primeiro número que você lê vai definir quantos valores você precisa ler depois. Ok? Então isso é importante também. É 1589. Se a gente for ver, 1589. Ele vai falar aqui o problema do conduíte, não sei o que, tal. Daí ele começa, na primeira linha, teremos um inteiro T, indicando o número de casos de teste, ou seja, o número de linhas que tem pela frente. Tá? Nesse caso, cada caso de teste é uma linha. Se cada caso de teste fosse duas linhas, então ele teria tipo assim, o número de T vezes 2, entendeu? E assim por diante. E aí, nós temos que cada linha, na única linha de cada caso, então ele vai dizer quantas linhas tem por caso de teste, teremos dois números inteiros. Aí nesse caso ele tem dois valores inteiros indicando os respectivos raios, tá? Que é o valor que tem que ser lido, que são inteiros, e ele diz que cabe no inteiro normal de 32 bits. Ótimo. Então veja que nesse caso nós temos que fazer a leitura de um número, e aí esse número vai indicar quantas vezes eu tenho que ler. Aí eu crio um laço de repetição agora, sabendo quantas vezes eu preciso ler, ou seja, que vai de 1 até n no caso foi o caso lido, e aí eu tenho que ler dois valores por linha. Como que isso é feito? Vou abrir aqui essa submissão, é o 1589, vamos abrir aqui, 1589, 1589, tá aqui, opa, cliquei no lugar errado, quero ver a submissão, 1589, ok, aí o que vai acontecer? Dentro do laço de repetição, como eu já mencionei, do laço fazendo n vezes, então eu faço primeiro um scanf, que vai ler o n, então eu sei que eu já li n, agora eu tenho que repetir n vezes. E aí eu tenho dois valores por linha. Como eu tenho dois valores por linha, eu coloco %d, espaço %d, porque esses valores eles estão separados por um espaço. Então eu posso colocar no mesmo scanf mais de 1%, certo? Se tivesse 3 valores por linha, então eu colocaria 3 valores aqui, para que ele leia os 3 valores de uma única vez. Depois eu vou colocar as variáveis, separando elas por vírgula. Tá? Então, quando eu coloco 1%d, eu tenho uma leitura de variável. Quando eu tenho 2%d, eu tenho duas leituras de variável. Então, eu tenho duas variáveis diferentes. A primeira vai ser o primeiro valor, a segunda vai ser o segundo valor. Ok? Então, veja que nesse caso, a gente usou isso porque a gente tem um número fixo de elementos a ser lido por linha. Tá? Então, essa é uma outra variação que nós gostaríamos que é interessante saber. Tá? Eu separei mais um aqui que eu acho que vai ilustrar também bem. Que daí ele mistura já, é possível também misturar algumas possibilidades. Tá? Então, nesse caso aqui, a corrida das lesmas, o que vai acontecer? Ele vai falar o seguinte: primeiro, ele vai terminar com o fim do arquivo, EOF. Então eu vou ter que fazer aquele lance de ler até saber o fim do arquivo, ok? Beleza. Aí ele diz o seguinte, que a entrada consiste de múltiplos casos de teste. E cada um consiste de duas linhas. Então eu tenho cada caso de teste e cada caso de teste corresponde a duas linhas. A primeira linha contém um inteiro, aí ele diz aqui qual que é o tamanho, que representa o número de lesmas do grupo. A segunda linha contém L inteiros tal, representando a velocidade de cada lesma. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que a primeira linha vai dizer quantos valores eu tenho que ler na segunda linha. Então agora não dá para a gente usar aquele scanf fixo. Por quê? Porque em uma linha vai ser 5 valores, na outra vai ser 10, na outra vai ser 3, na outra vai ser 2 e assim por diante. Veja que aqui os valores são todos 10, né? Então ele está lendo 10 e está lendo 10 valores. Depois ele tem 10, está lendo 10 valores, 10 e 10 valores.
Mas pode ser que esteja 2, pode ser que seja 1, pode ser que seja 3, pode ser que seja 4, não sei, é um número variado. Ele diz aqui que é um número variado. Então como que eu faço isso? 1789. Vamos ver aqui na submissão que eu já fiz, 1789. Ó, 1789. Daí como que é feito então? É a seguinte forma. Primeiramente, eu tenho agora 2 cenários, que é o cenário de ler até o fim do arquivo. Então eu vou ler a primeira linha até o fim do arquivo. Então enquanto o N for diferente de OEF, eu continuo lendo. Por quê? Porque dentro desse laço de repetição, eu tenho que ler os N valores. Então eu faço agora uma outra repetição, que vai repetir de 1 até N, no caso, que N é o número de valores que eu tenho que ler, e aí eu vou fazer o scanf desses valores. Então eu coloco um scanf, eu vou lendo um por vez e vou fazendo a lógica que é pedido no exercício. Ou seja, então eu vou ler o primeiro valor e vou testar se é o fim do arquivo. Se não for o fim do arquivo, né, então o que eu vou fazer? Então eu vou continuar lendo. E aí eu vou ler quanto? 10 valores. Então eu faço uma repetição para ler cada um desses valores. E aí eu vou fazer, sei lá, a lógica que eu vou fazer. Se eu vou salvar isso em algum lugar, se eu vou fazer uma conta com esses valores, aí tanto faz. Beleza? Aí eu vou ler o próximo valor. Aí esse valor eu vou testar se é o fim do arquivo novamente. E depois fazer a mesma coisa. Tá? Veja que nesse caso a gente misturou 2 possibilidades. Que é, primeiro, ler até o fim do arquivo e depois ler uma quantidade fixa de valores. E aí cada exercício vai ter a sua variação. Então parte do entendimento do exercício é entender como que eu vou fazer a leitura dos dados. Isso é um assunto super importante. Uma vez que você entendeu isso, aí sim vem a questão da lógica do programa, que é, poxa, deixa eu então pensar qual é a lógica, como que eu resolvo esse problema. Ok? Então, acredito que para a próxima semana seja muito válido se vocês conseguirem entrar no Moodle e conseguir responder o máximo de exercício possível, tá? Quantos vocês quiserem, quanto mais melhor, divirtam-se aqui, sempre seguindo essas questões que eu mencionei, prestar atenção. Se surgir algum modelo que eu não coloquei aqui no vídeo, então eu gostaria que você depois salvasse o número do problema e me enviasse, para que eu pudesse depois criar um novo vídeo com essas outras variações, tá certo? Então, encerro por aqui esse vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer como que a gente vai fazer para usar as listas que eu vou criar. Mas aí, isso eu vou deixar para a próxima semana. Até a próxima, gente. Um grande abraço.